Fala pessoal, nessa aula a gente vai começar a ver o que é potência de ponto. Segue o jogo. O tema da aula de agora é potência de ponto. Numa definição bem minha, do que eu entendo de potência de ponto, são relações métricas envolvendo um ponto dado e retas, ou segmentos de retas, que contém esse ponto e possuem interseção com uma circunferência dada, beleza? A gente tem conceitos de posições relativas entre retas e circunferências. Tem retas que são externas às circunferências, ou seja, elas não têm ponto em comum, Se você tiver circunferência, a reta vai passar aqui sem tocar essa circunferência. Eu posso ter uma reta tangente a uma circunferência, que é quando ela tem um único ponto em comum com essa circunferência, e retas que são secantes a essa circunferência, beleza? Ela vai ter mais de um ponto em comum, No caso, 2 pontos em comuns com a circunferência, certo? Outro conceito importante é o conceito de corda. Se você tem 2 pontos distintos de uma circunferência, o segmento que une esses 2 pontos ele é chamado de corda, beleza? Para a gente estudar a potência de ponto, é importante a gente ter em mente esses conceitos. O conceito de retas externas à circunferência não é muito importante aqui não. Mas agora a gente precisa saber o que é uma corda, o que é uma reta secante e o que é uma reta tangente, beleza? Olha só, o primeiro caso é o caso de relação entre cordas, tá ok? Nesse caso, o ponto P vai ser um ponto interior à circunferência. Olha o ponto P aqui, dentro da circunferência. Eu tenho aqui a corda AB e a corda CD. Essas duas cordas, elas possuem, elas contêm o ponto P, beleza? Olha só a relação que a gente pode tirar disso. O segmento PA, a medida desse segmento PA multiplicada pela medida do segmento PB, vai ter o mesmo resultado que PC multiplicado por PD, Todas as distâncias desses segmentos, tá ok? Está escrito aqui pra gente. Para entender o porquê dessa relação, a gente pode provar ela usando semelhança de triângulos. Olha só, a gente pode definir esse triângulo aqui, BPD também, ok? Esses dois ângulos aqui, eles são ângulos opostos pelo vértice. Por definição, eles são iguais, tá certo? Esse ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo inscrito na circunferência. O vértice que forma esse ângulo é um ponto da circunferência, tá ok? Olha aqui os lados desse ângulo para onde vão. Um vai aqui para o ponto D e o outro vai aqui para o ponto A, beleza? No caso do ponto C, o ângulo aqui com vértice em C, os lados dele também vão para o ponto A e para o ponto D. Nesse caso aqui de ângulos inscritos, existe uma propriedade da geometria que diz que esses ângulos são iguais. Então, para esses dois triângulos que eu tracei aqui, eles têm 2 ângulos iguais, e isso é um dos casos de semelhança de triângulo que a gente viu, beleza? O lado PA, se você analisar aí, ele vai ser correspondente ao lado PD, dos dois triângulos, E o lado PC é correspondente ao lado PD. Aplicando aquelas regras de proporção que a gente viu na semelhança de triângulos, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, O tamanho de PA multiplicado pelo tamanho de PB é igual ao tamanho de PC multiplicado pelo tamanho de PD, beleza? A segunda relação que a gente tem é uma relação entre retas secantes, tá ok? Nesse caso, o ponto P agora, ele é exterior à circunferência, ou seja, ele está fora da circunferência ali. Nesse caso aqui, a gente tem que o ponto P é um ponto exterior à circunferência, ou seja, ele está fora aqui, A distância dele para o centro da circunferência é maior do que o raio da circunferência, beleza? Quando eu traço duas retas secantes ao ponto P, que tem as interseções aqui com a circunferência, olha só. Essa primeira reta, ela tem interseções aqui com a circunferência no ponto A e no ponto B. A segunda reta tem interseção no ponto C e no ponto D. Está ilustrado só o segmento aqui, tá? Mas são retas que se prolongam infinitamente aqui, Tanto nesse sentido quanto no sentido de cá, beleza? Elas se cruzam aqui no ponto P. O que essa relação diz pra gente, A distância PA multiplicada pela distância PB vai ser exatamente igual à distância PC multiplicada pela distância PD, Ou seja, a parte de fora aqui, do segmento, multiplicada pelo segmento todo, a gente pode entender assim, é igual a essa parte de fora multiplicada pelo segmento todo.
beleza? Tá aqui a relação, né? PA vezes PB é igual a PC vezes PD também. O terceiro caso é uma relação entre uma reta secante e uma reta tangente. De novo, a reta secante ela tem 2 pontos de interseção com a circunferência e a reta tangente ela tem só um ponto, beleza? Olha só, esse segmento aqui, ó, ele é tangente a essa circunferência. Ó. Ele tem extremidade em P e A aqui, beleza? E A é o único ponto em comum dele com a circunferência. Dá uma abstraída aí no meu desenho, mas essa é a sensação que eu quero te passar. A é o único ponto de interseção, né, dessa reta que contém o segmento PA com a circunferência, beleza? A reta que passa por B e por C aqui, ó, é uma reta secante. Ela tem 2 pontos de interseção com a circunferência. Que relação que a gente pode extrair disso aí, ó? A distância PA elevado ao quadrado é igual à distância de PB multiplicada pela distância de PC. Como a gente pode usar esse raciocínio aqui para chegar nessa fórmula? Olha só, no caso de retas secantes, eu pego a distância aqui, né, da primeira interseção e multiplico pela distância da segunda interseção, certo? Nesse caso aqui, é como se eu imaginasse que os 2 pontos aqui fossem o mesmo, tá ok? Ó, o segmento de fora, digamos assim, e o segmento total, eles coincidem. Então, eu estou multiplicando esse valor por ele mesmo e por isso que essa distância ali aparece elevado ao quadrado, tudo bem? O quarto caso é a relação entre tangentes. Tem um ponto P aqui exterior à circunferência, ponto A, tal que o segmento PA é tangente a essa circunferência, né? A reta que contém esse segmento só tem o ponto A ali de intersecção com a circunferência. A mesma coisa aqui, ó, para a reta que contém o segmento PB. B é o único ponto de interseção com a circunferência. O que essa relação nos diz? Essa distância de PA é igual à distância de PB. Eu posso usar a mesma ideia, como se fossem 2 retas secantes, onde os 2 pontos de interseção eles coincidem, né? Aí eu teria que PA elevado ao quadrado, né? Que eu teria que multiplicar PA por PA, é igual a PB vezes PB, né? Já que um multiplicado por ele mesmo é igual ao outro multiplicado por ele mesmo também, então esses 2 segmentos são iguais. Olha o exercício que eu vou deixar aí para vocês tentarem, né, resolver. O exercício pede para vocês determinarem o valor de x. Tem a circunferência, certo? Foi dado aqui um desses casos, né? O primeiro caso é uma relação entre cordas. O segundo caso é a relação entre secantes. O terceiro é a relação entre tangente e secante. E o quarto é a relação entre tangentes. Se você observar aqui, ó, esse aqui é exatamente o primeiro caso, né? O caso de relação entre cordas. Vou deixar aí para você dar uma praticada. Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!